Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos criar uma aplicação, eu acho que nem é um jogo, acho que um programa um pouco mais que tem um objetivo de instruir vocês melhor sobre alguns assuntos que acho que talvez são difíceis para vocês entenderem a ideia geral daquele conceito matemático, podemos dizer assim. Vamos fazer para a raiz quadrada, tá legal, pessoal? A raiz quadrada ela é um assunto que eu acho que muitos alunos têm dificuldade em entender o que é uma raiz quadrada. E eu acho que nesse vídeo, talvez a gente consiga melhorar um pouco a ideia de vocês sobre um assunto, tá bom? Primeiro, eu vou deletar esse gatinho e eu vou criar dois atores, tá? Eu vou criar uma bola e eu vou pegar mais um ator que eu vou pegar um robô. Bom, que nada melhor que um robô para fazer conta matemática pra gente, né? Ok? E eu vou colocar um cenário também bem legal, que é um cenário bem matemático, que é esse XY grid aqui. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, a gente vai programar uma animação que calcula a raiz quadrada, certo? Então a gente vai criar uma bola, e essa bola vai indicar pra gente mais ou menos uma relação com a raiz quadrada. Vamos pensar assim, a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então, nessa atividade, vamos criar 4 bolas e o nosso ator, o robô, falar que é 2. Assim sucessivamente, por exemplo, se a gente criar 9 bolas, a raiz quadrada de 9 é 3, então o nosso ator vai falar que é 3. Então, assim, cada medida com que a gente vai criando nossos atores, a gente vai. O nosso próprio robô aqui vai contar quantas bolas tem no cenário. Então, a gente só vai criar quantas bolas aqui, a gente vai criar um certo número de bolas, e esse ator aqui ele tem que falar pra gente quantas bolas tem, que nada mais é do que a raiz quadrada, tá bom? Então vamos lá, vamos clicar na bola e vamos começar a programação. Primeiro eu vou colocar para ela crescer, bandeira clicada, e eu vou pedir para ela definir o tamanho dela como 200%. Eu vou aumentar o tamanho dessa bola aqui. E vou pedir para ela ir na posição XY00. X0, Y0. Tá legal? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar uma tecla A, por exemplo, quando a tecla A foi pressionada, eu vou começar a dar o efeito de raiz quadrada nela, tá bom? Então vamos pensar assim, ele vai ter que... Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, só para ela ficar um pouquinho mais interessante, e vou definir, vou mudar o tamanho do efeito, mas eu vou dar o efeito de mosaico e vou adicionar 10. Então pense assim, ó, toda vez que eu clicar em A, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma bola, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Eu tenho 4 bolas e a segunda etapa, ou seja, você perceba que eu tenho 2 e 2. 2 vezes 2 é 4. Então eu tenho dois lados aqui, ó. 3, ó, eu tenho 3 bolas. E para formar um quadrado eu preciso de 9 bolas, ó. Vamos fazer de novo, apertar o A de novo, ó. 4 bolas, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um quadrado aqui. Quando eu tenho um quadrado, 4 vezes 4 significa que tem 16 bolas. Se eu contar todas essas bolinhas aqui, vai ter 16 bolas. E a raiz quadrada dela é 4, porque um lado dela é 4. Acho que deu para entender melhor agora depois, né? Ó, 25. 5 vezes 5. Então, 5 lá, 5, um lado tem 5 bolinhas, então a raiz de 25 é 5. E assim eu vou aumentando. Ó. Vai chegar um ponto que vai ficar quase impossível contar todas essas bolinhas aqui. E aí que a matemática nos ajuda, porque no comecinho é fácil ver que tem 4, que tem 9. Mas e agora? E lá no final? O que acontece? Fica muito difícil, né? Então vamos fazer o nosso ator falar isso. Mas primeiro, vamos, em vez de clicar na bandeira aqui, a gente clicar com uma tecla, sei lá, tecla espaço, e a tecla espaço volta para a gente aquela coordenada. Então, vou em aparência, vou remover os efeitos gráficos aqui, e eu vou definir o tamanho como 200% de novo, tá bom? Porque era o inicial que estava aqui na bandeira. Ó. Então, aperto A várias vezes,
e aí de repente aperta espaço, volta. Ok? Beleza? Era isso que eu queria fazer no projeto da bola. Um projeto bem simples, né? Um programa. A ideia dessa atividade não é criar um programa muito complexo, e sim uma animação que seja útil para vocês. Agora eu vou clicar aqui no robô e eu vou criar uma variável aqui, vai chamar raiz. Tá bom? E eu vou fazer o seguinte, quando a minha bandeira for clicada, eu vou mudar a minha raiz, a variável raiz, para 1, porque a primeira raiz quadrada é 1, certo? E eu vou pedir para esse ator ficar nessa posição aí meio escondida de todo mundo, né? 140 e menos 170, ficar bem escondidinho aí, ó, lá no cantinho, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, quando eu clicar com a tecla A, aquela bola vai aumentar, certo? Quando eu clicar com a tecla A, o que vai acontecer? Vai aumentar aqui as raízes, certo? Então eu vou ter que falar o seguinte, eu vou adicionar 1 à minha raiz, então eu vou adicionar 1 à minha raiz, porque ele vai estar falando, por exemplo, a raiz começou com 1, cliquei, raiz 2, certo? E eu vou pedir para ele falar isso, tá? Então eu vou falar assim, a raiz quadrada de 4 é 2, porque tem 4 bolinhas e só tem 2 lados aqui, né? 2 bolinhas em cada lado. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar a opção diga. Para eu conseguir falar o número da variável, eu preciso fazer o seguinte, ó, eu preciso colocar essa junte apple com banana. Ó. Só que ao invés de eu fazer isso aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar aqui a raiz quadrada de, e aí aqui, por exemplo, 4. De 4 é 2. Então, eu preciso colocar mais alguns juntos aqui, ó, porque vai faltar texto para mim, ó. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, vou apagar tudo isso aqui para ficar menor para a gente conseguir ver, ó. Então, a raiz quadrada de 4, como é que eu faço o cálculo do 4? Nada mais é do que 2 vezes 2, que é raiz vezes raiz. Então, lado vezes lado. Opa! Raiz vezes raiz. Ó. A raiz quadrada de 4 é raiz. Tá vendo que tá junto aqui? Eu preciso colocar espaço aqui, tá bom, gente? Ó, preciso colocar esse espaço, senão não fica legal. Ó, raiz quadrada de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, e aí quando eu criar um monte de bolinha, ó, imagina que tem 61 bolinhas por lado aqui, a raiz quadrada dela é esse valor aqui, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, quando eu apertar espaço, isso aqui tem que mudar também, né? Então eu vou duplicar, vou colocar espaço. Ao invés de adicionar a raiz para 1, eu vou pedir para mudar a minha raiz para 1. Opa! Cliquei com o botão errado. Quando clicar com espaço, ó, espaço, ó, espaço, espaço. Ok? Então, o objetivo real desse projeto é criar isso aqui, tá bom? Fazer com que vocês entendam um pouco melhor sobre o que é uma raiz quadrada. Que nada mais é do que o número de bolinhas que tem em cada lado de um quadrado, tá bom? Então, você tem 64 bolinhas aqui dentro, significa que tem 8 bolinhas em cada lado aqui, ó, gente. Tá legal? Beleza? E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Valeu, tchauzinho.